Boa noite para todo mundo, eu sou o Juliano Alves, trabalho na Lambda 3 também, com o Cláudio, com metade do pessoal que está sentado aqui. E eu pegando o gancho na piadinha que o Manuel fez quando a gente chegou, que não é bem piadinha, né? Não certo porquê. Eu gostaria de falar um pouquinho do porquê que há poucas mulheres trabalhando... O quê? Poucas mulheres trabalhando na área de software. Ou, no mínimo, dar as minhas impressões, algumas que eu aprendi ao longo de um certo tempo. Então, falando do começo, né, tem essa tirinha aqui que, não sei, acho que não, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas basicamente o carinha chega ali, o rapazinho chega quando é criança e ele recebe, quando ele é criança, um Mechabox. E o que isso faz? Você rearranja do jeito que você quiser, e você faz máquinas muito maneiras, e você brinca com isso, e você... Putz, cara, é tudo muito legal, né? Você faz um robô, você faz o que você quiser. E a menina ganha uma boneca. E o que ela faz? Ela é uma boneca, né? E tudo isso, né? Quando não ganha, não sei, um fogãozinho ou alguma coisa do gênero. E aí, mais tarde, tem gente que vai reclamar porque que não tem garotas engenheiras. Isso, falando muito por cima, eu não entendo muito dessa parte aqui, mas foi uma tirinha que quando eu vi, achei bastante interessante, porque mostra que desde o começo, talvez, não deu incentivo para trabalhar nessa mesma área. Mas eu não vou falar muito sobre isso, eu vou falar mais o seguinte. É verdade. Talvez essa não seja uma percepção só minha, né? Já que a Axis fez essa propaganda inteligente aqui, que se você entende isso, arranje uma namorada. Então, no mínimo, você está partindo do princípio que você, programador, não é capaz para tal, mas que com certeza você é homem, ou que você se atrai por mulheres. Eu coloquei esse quadro aqui porque eu acho que, por ser homem, eu não sei se eu sou a pessoa adequada para falar disso. Eu acho que eu sou muito mais parte do problema do que da solução. Então, eu queria mostrar o seguinte, que muito do que eu aprendi foi com uma pessoa que eu não vou falar o nome dela, porque eu acredito que não esteja autorizado a tal, mas que eu vou usar essa imagem para representá-la, porque quem conhecer e ver essa imagem vai saber de quem que eu estou falando. Que é uma pessoa que me ensinou muito sobre quais são os problemas que nós temos no nosso mercado em relação a mulheres. E eu vou começar contando uma historinha de algo que aconteceu, na verdade, 2 anos, não foi nesse TDC, não foi no 2013, se eu não me engano foi no TDC 2012. Eu lembro de 3 eventos que aconteceram que acho que foram grandes estopim de me fazer pensar nesse assunto, né? Quem estava no TDC de Floripa, esse eu não estou tão certo se foi no TDC 2013 ou 2012, mas tinha uma garota que organizava a trilha de testes, eu não sei o nome dela. O Manuel estava lá e deve se lembrar disso. E quando no final do evento chamaram todo mundo para subir lá, o grande atrativo da garota era só beleza. Quer dizer, o pessoal comenta nas outras trilhas assim, caramba, cara, você viu que trilha legal, que evento, sei lá, que temas legais, que coisas legais que colocaram fizeram. E quando essa garota subiu lá, pô, ela é uma gata, né? Cara, que legal, você viu aquela gata ali que organizou a trilha. E não há reconhecimento pelo trabalho que ela fez. Eu nunca organizei uma trilha, mas eu estou perto do pessoal que organiza trilhas, eu vejo que dá muito trabalho. E em nenhum momento eu ouvi, nossa, como a trilha de testes ficou legal, que trabalho bem feito. É um dos pontos. O segundo ponto foi no TDC 2012 de São Paulo, e esse eu me recordo muito bem. Quando a gente estava na finalização do evento, perto da finalização do evento, eu não me recordo se ela era uma das organizadoras, mas tinha uma mulher que trabalhava com dados abertos. Era uma pessoa que sabia bastante. Eu cheguei a assistir a palestra dela, não sei o nome dela agora. E no final do evento ela precisou dar algum recado, alguma coisa do gênero. Quando ela subiu no palco, uma figura muito famosa do nosso meio, TDC, falando ainda assim do TDC, ele começou a animar o pessoal pedindo para que ela mostrasse a sua tatuagem. Que ela tinha uma tatuagem nas costas, alguma coisa assim. Então, novamente, foi colocado numa situação em que ela algo para ser apresentado, para se mostrar, olha que legal, ela tem uma tatuagem e tal. E eu não me recordo o que era que ela ia falar, mas ela estava falando, se não me engano, sobre hackathon, sobre alguma coisa importante relacionada a dados abertos. Só que isso ficou em segundo plano novamente, por ela ser mulher. E no terceiro caso, eu vou levar o terceiro ponto, que é uma coisa que eu eu precisei pensar para entender por que isso incomoda as pessoas e por que ela é errado usada. Que são as buff babies, né? São aquelas meninas lindas que a gente convida, a gente
contrata para colocar no nosso stand. Lambda Girl, por exemplo. E por que eu estou reclamando disso? Porque todo mundo acha ótimo, né? Tem umas meninas, muitas vezes até com roupas íntimas, num evento de tecnologia. Porque eu acho que talvez deve ter tudo a ver mesmo, né? Porque se eu estou vendendo um iPad, uma coisa assim, eu coloco uma menina aqui de toalha para vender, ou coloco uma de lingerie para vender o meu computador, o software, o serviço que eu estou disponibilizando. Né? E isso, à primeira vista, parece bobagem, né? Realmente, principalmente para nós homens. Eu tenho certeza que para as mulheres aqui não deve parecer bobagem, mas isso aqui diz uma coisa que eu demorei um tempo para entender também, que é: este não é o seu lugar. Se a gente está num evento de tecnologia, por exemplo, porque aqui nós trazemos pessoas para falar, trazemos pessoas para compartilhar seu conhecimento, mas o que eu aprendi depois de refletir sobre o assunto é que isso diz que esse não é o lugar para a mulher. Esse é o lugar para a mulher nesse evento. Talvez seja expondo o produto, talvez seja fazendo as brincadeiras ou chamando a atenção das pessoas. Essa é a visão que nós temos, muitos de nós temos. Por exemplo, na RubyConf de 2012, tinha a Vanessa que trabalhava com a gente, e no final o pessoal sorteia brindes, tudo, e a Lambda foi dar uma camiseta, alguma coisa assim, não era? E aí, quando ela subiu no palco para dar a camiseta, aí começou instantaneamente, nossa, mostra a camiseta e tal. Então, tá tão intrínseco à cultura que é natural, você espera isso, você espera em um evento e que tenham as garotas que estão lá simplesmente para chamar sua atenção. E eu acho até... Assim, esse aqui é um site em que eu encontrei aquelas duas fotos anteriores. Eu achei bastante interessante porque eu fiz uma busca por Buff Babes. Qualquer coisa simples assim. E eu achei essa manchete aqui que diz que coelhinhas da Playboy invadiram a CS 2012, que é uma grande feira de tecnologia. E pra mim é meio... Eu ia dizer que é difícil fazer a relação, mas eu acho que pra mim está bastante claro por que elas estavam lá. E hoje eu consigo ver que elas não deveriam estar lá, porque novamente essa é a forma que é vendida no lugar que elas deveriam estar. Eu acho engraçado até, porque quando o Manuel está comentando da Lambda Girl, a gente já teve uma discussão sobre por que a gente não deveria ter uma Lambda Girl. A gente não teve nesse último Agile no Brasil. E alguém chegou a dizer assim para mim: todos os outros lugares têm, chama atenção, então talvez a gente tenha que ter. E eu pensei no seguinte: é engraçado, se a ideia é chamar a atenção das pessoas e talvez colocar algumas mulheres ali para chamar atenção, a gente poderia atacar o outro lado, né? A gente poderia fazer alguma coisa para chamar todas as mulheres para o nosso lado. Eu pensei, por que a gente não pega uns caras grandes e fortes, melados em óleo, e coloca de pé lá para chamar atenção? Porque o princípio é o mesmo, não é verdade? Talvez vai chamar muita atenção. Bastante. E aí eu pensei, pô, talvez funcione dessa forma, né? Mas é bobagem. E é uma visão até engraçada, porque não é, pelo menos não é nenhuma visão igualitária, se você me disser que eu não posso fazer isso. Porque se eu chamasse o Manowar para ficar lá, talvez fosse uma visão um pouco mais equilibrada de como as coisas deveriam acontecer. Eu encontrei, ao longo do tempo eu fui lendo algumas reportagens e encontrei essa, por exemplo, uma mulher que descreveu por que é um problema ter essas mulheres lá dessa forma, sendo expostas dessa forma, não como público, não como público-alvo, mas como objeto de exposição, por assim dizer. Uma das coisas que ela disse, eu não conheço nenhuma mulher interessada em tecnologia que escolheria esse mundo de tecnologia ao invés de ficar fazendo compras ou cozinhando ou tomando conta das crianças. Isso quem disse foi uma das Buff Babes desse evento. Essa é a imagem que passa. Se não fosse o suficiente, as pessoas ainda vão nessas pessoas que não só não deveriam estar ali, estão ali por algum motivo, talvez não por um motivo mais adequado, mas acabam falando esse tipo de coisa. Não a culpa, né? Ela foi contratada para estar ali, se alguém pergunta, ela vai acabar respondendo alguma coisa. E aí essa é a imagem que passa. Ou uma outra situação em que os caras abordou uma delas falando: depois me dá o seu número pra gente poder discutir alguma coisa aí mais tarde. Aí ela não responde, fala, tem um monte de coisa que você podia me contar e tal, né? Certo? Não. Então é uma forma, proporciona uma forma agressiva das pessoas lidarem com essas mulheres. Tem muito disso
nas Comic Cons da vida, que sempre tem um monte de mulher fantasiada, de, sei lá, personagem de quadrinho, personagem de jogo, e é muito famoso, sempre tem, todos os anos surgem muita gente falando dos problemas que deu, de como as pessoas abordaram, de uma forma completamente inapropriada. Ah tá, eu tenho um link aqui, tá? Eu deixei o link para quem quiser ler a reportagem completa, porque obviamente quem escreveu essa matéria também foi uma mulher. E ela levanta muitos pontos interessantes. Teve uma associação de game developers que deu uma festa com mulheres sexy dançando, porque a tecnologia realmente dá as boas-vindas às mulheres, né? As mulheres são muito bem-vindas nesse mundo. É um outro exemplo. Eu não vou me estender em tantos exemplos, mas tem inúmeros. Um muito famoso é o Programmers Being Dicks, já que a gente está falando do nosso meio, trabalhando especificamente com desenvolvimento, que é um grande apanhado de inúmeras idiotices que as pessoas fazem no seu trabalho em relação a como lidar com mulheres. Bom, esse aqui eu acho que foi a última citação que eu achei interessante, se eu não me engano aconteceu numa Dell Conf, eu não me recordo o nome do evento, mas como se fosse uma Dell Conf, em que ele fala assim, o mundo de TI, de negócio com TI, é uma das últimas fronteiras que dá um jeito ali de manter as mulheres do lado de fora, né? A cota de mulheres para homens está equilibrada de uma forma saudável. E aí ele vira e fala assim, o que vocês estão fazendo aqui? O apresentador, né? Falou isso para as mulheres que estavam na plateia. E aí, quem será que falou isso? Talvez tenha sido um comediante que estava no lugar errado, não sabia medir as palavras, né? Mas não, foi dito pelo próprio Michael Dell durante a sua Conf. E está neste link aqui uma pessoa que transcreveu o acontecido nessa situação. Bom, o que a gente pode fazer? Eu sou homem, eu não passo por isso. O que a gente pode fazer? Eu consigo dar alguns palpites do que talvez resolva alguma coisa. A gente pode começar desmentindo as situações. Por exemplo, teve um cara que fez um teste AB, mostrou porque que as Buff Babies não são uma boa ideia. Ele pegou assim, dois estantes, pegou e encheu um lado de Buff Babies e um outro lado de senhoras, senhoras um pouquinho mais velhas, senhoras idosas, e mas que foram selecionadas de acordo com os seus talentos para estar ali vendendo. E ele percebeu que aquelas senhoras venderam muito mais, souberam, mesmo quando não efetivamente venderam, souberam dar as informações de uma forma muito mais adequada, do que as meninas que estavam do outro lado. Isso é óbvio, né? Isso é bastante claro. Quando a gente teve essa discussão sobre levar ou não levar a Lambda Girl, a gente não levou a Lambda Girl esse ano e foi notório que não teve a menor diferença. Sem dúvida, não é isso que vai fazer vender mais. Talvez esse não seja o porquê que nós não deveríamos ter essas práticas, porque simplesmente não vende mais. Tem muita coisa errada aí, mas se a gente atacar o que as pessoas alegam inicialmente, não vende mais, não vai fazer diferença para você. Talvez traga um pouco mais, novamente não sendo o motivo certo, mas é um começo. O segundo passo que a gente pode fazer que nem o Uncle Bob, que numa de suas apresentações falou uma bobagem imensa sobre mulheres e se retratou, né? Alguém chamou a atenção dele e ele se desculpou publicamente, ele criou esse post aqui no list dele, explicando por que ele foi idiota, por que ele foi babaca, o que ele falou de errado, o que ele deveria ter feito e, por favor, se ele for babaca novamente, me chame a atenção. Foi mais ou menos isso que ele disse. E tem uma coisa que eu costumo falar com o pessoal quando a gente discute, na Lambda tem muitas discussões muito filosóficas, que eu aprendi o seguinte: se alguém está reclamando de alguma coisa, se alguém está dizendo que outra pessoa ofendeu quando disse uma certa coisa, que por mais que pareça bobagem para você, você tem que, no mínimo, considerar por que aquela pessoa está ofendida. Você tem que, no mínimo, tentar entender por que está errado. Por que alguém está ofendido com aquilo. Porque quando não te ofende é muito fácil. Você pode simplesmente falar, não, isso é só uma piada. Porque nos tempos de hoje é a grande defesa, né? É só uma piada, é muito fácil de se dizer. Não, é só uma piada. Aquilo ali, não ofende ninguém, não ofende você. Mas pode ofender alguém. Então você tem que perguntar para esse alguém por que você está ofendido.
Eu gostaria muito que essa pessoa estivesse aqui para falar sobre isso, porque ela tem muito mais conhecimento do que eu, ela é uma mulher, ela sente na pele a situação que eu não sinto, mas aprendi com ela também que num lugar em que só tem homens, talvez seja muito difícil para uma mulher ser ouvida. Então, mesmo ela não estando aqui, foi através dela que eu aprendi muito do que eu falei aqui. Ou estou aprendendo e tento deixar de ser grande parte, fazer parte do problema, apesar de ser difícil, uma vez que é assim que nós somos criados. E eu acho que era isso. Eu acho que é por isso que talvez hajam poucas mulheres no mercado de software, porque em maioria o nosso comportamento diz: aqui não é o seu lugar. Obrigado.